E foi necessário um dia de frustração para Pedro. Foi necessário um momento difícil para poder Jesus entrar. E é interessante nesse texto que Pedro, mesmo numa pesca frustrada, ele empresta o barco para Jesus. Quem sabe alguns pescadores já estavam dizendo: você não se cansou a noite toda? Não apanhamos nada. Mas Jesus entra no barco de Pedro para mudar a vida dele. E Jesus começa a pregar para aquela multidão. Prega para a multidão e prega para Pedro que está perto dele. Quem sabe você vai ver no texto Pedro não pedindo nada para Jesus. Ele só estava ali para ouvir a palavra. Ele precisava de levar o sustento. Ele precisava levar algo para casa. Mas ele só para ouvir Jesus pregar. Por quê? Porque Pedro entendia. A mensagem de Jesus estava tão boa. É que nem a mensagem do pastor Rogério. Você passa 3 dias ouvindo ele pregar e você nunca cansa. E ele não pede nada a Jesus. Jesus prega e depois diz: Pedro, tire seu barco da terra. Quando Jesus entra, a primeira coisa que Jesus fala é: tire o seu barco da terra. Jesus entrou, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro é: tire o seu barco da terra. Olhe para teu irmão e diga assim para ele: tira teu barco da terra. Quando Jesus não estava, Pedro teve uma pesca frustrada. Perdeu um dia de trabalho. Jesus entrou para pregar no barco de Pedro, mas a primeira coisa que Jesus falou foi: Pedro, tire o barco da terra. Porque tem coisas que Jesus vai fazer na minha e na sua vida esse ano. Não é pela força do seu braço. Vai ter milagres que você vai viver somente tendo Jesus no seu barco. Porque você tentou o tempo todo sem Jesus, nada você apanhou, nada funcionou, nada deu certo. Mas a partir de hoje é Jesus entrando no barco e dizendo: afaste o seu barco da terra. E quando você estiver com o pensamento na terra, as coisas vão continuar dando errado para você. Mas quando você deixar Jesus entrar no barco e afastar da terra, se prepara para viver milagres como nunca você viveu antes.